Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Iluministas, o podcast que discute o setor energético com clareza. Esse é um espaço que busca colocar luz sobre os temas complexos do setor elétrico, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Eu sou o Roberto Rockman e no episódio de hoje a gente vai discutir um tema fundamental para o futuro do Brasil. Qual é a matriz elétrica ideal para o curto, para o médio e para o longo prazos? Para isso, a gente vai contar com dois especialistas. A Thalita Porto, que foi conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, hoje é conselheira de empresas e consultora, com Armando Araújo, que tem larga experiência no setor elétrico, tendo sido chefe de operação da Eletrobras por algumas décadas e hoje é consultor do setor. Para enriquecer esse debate, a gente vai contar com a participação do Edivaldo Santana, que é consultor, foi diretor da ANEEL e presidente da Abrace, da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, e com a Juliana Melcop, que é advogada especializada na área de energia elétrica. Para a gente começar esse debate com a primeira pergunta, que tem sido discutida em fóruns, em artigos, por vários especialistas aqui no Brasil e no mundo. A pergunta é, Thalita, primeiro começar com você. É possível a gente ter uma matriz elétrica 100% renovável? Olá a todos que estão aqui presentes. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para discutir esse tema que é um tema apaixonante, eu diria, né? Para todos nós que somos do setor aqui. É possível? Sim. Eu digo, em termos de viabilidade, Quando? Não sei, né? O que a gente vê é que o que a gente precisa? A gente precisa novas tecnologias, desenvolver, ter custos compatíveis, que elas sejam bem avaliadas. Mas existem estudos que já comprovaram, inclusive, que a operação é viável. Isso em teoria, tá? E agora eu acho que tem que colocar em prática. Tem um estudo que a ENGIE fez naquele âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, GIZ, e nesse estudo, especificamente, era uma situação em que a matriz era 100% renovável, não era um estudo energético, eram estudos elétricos mesmo, que olhava hora a hora o desempenho do sistema. E nesse estudo, o que ele comprovou? Nessa matriz 100% renovável, eu tinha a possibilidade de 70% disso ser aquelas renováveis... Variáveis, eólicas, solares, e o sistema ficou de pé. No estudo elétrico. Então, esse estudo é muito importante, que, em teoria, ele comprovou que é viável, sim, mas depende de uma série de condições, inclusive da rede, né, de investimentos no plano de investimento da rede. Mas aí, esses 30% restantes seriam de hídricas, é isso? Sim. Seriam, não seriam só de hídricas, mas seriam, por exemplo, baterias reversíveis, seriam outras tecnologias que ainda estão em desenvolvimento. Armando, como é que você enxerga isso? É factível ter uma matriz elétrica 100% renovável ou a gente vai precisar ter uma energia firme e não renovável? Veja bem, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da Thalita. Eu acho que você ter uma matriz limpa, eu concordo. Renovável, eu acho difícil. Muito difícil pelo problema do armazenamento de energia que ainda não está resolvido. O próprio Departamento de Estado, o Departamento de Energia americano, está fazendo uma pesquisa que eu, daqui a pouco, quando for ler sobre armazenamento, a gente for discutir, muito clara de que não se acredita que com bateria se possa ter armazenamento de dias, nem de horas, de semanas e nem de meses. Isso aí é inviável. E tanto solar quanto eólica tem dois problemas sérios. Além da intermitência, além da falta de inércia, que provoca problema de estabilidade, né? Além da variação, da
permanente variabilidade, porque varia, o vento varia, a intensidade do sol varia, a solar de noite não existe, então você tem que ter reserva de energia, né? Então você tem 3 problemas com as fontes intermitentes. Primeiro, você precisa ter outras fontes ou outras metodologias que se está desenvolvendo com baterias também, para ajudar a manter o sistema minuto a minuto. Segundo, você não tem, no caso da solar, e mesmo da eólica, de vez em quando pode ter uma calmaria ou pode ter uma ventania e você tem que parar ela, senão ela sai voando, você pode perder permanentemente aquela geração de um momento para o outro. Teve um caso que eu até escrevi um artigo sobre o que aconteceu no Texas, que é o estado que tem mais... Veja bem, nos Estados Unidos não tem nenhum estado que tenha mais de que 40%, 50% de renovável. Não tem, nem a Califórnia, certo? Todos eles têm. A Califórnia tem dias que durante o dia fica 100% com solar, né? Mas a térmica continua rodando na mesma hora. Eles estão gastando, nós mesmos, depois que entrou solar e eólica, nós estamos gastando mais combustível, operando mais térmica do que antes, por causa da intermitência que você, para ter o momento de intermitência, que você tem uma rampa enorme, que você tem que ter energia que tenha capacidade de absorver aquela demanda rapidamente. Então, se você tiver toda a tua demanda sendo por solar, como é o caso que acontece às vezes na Califórnia, de repente, você precisa ter a mesma quantidade de outra fonte para atender a demanda. Então, em termos econômicos, também isso não faz muito sentido. Você tiver 100% da tua demanda atendida por solar, você tem que ter outro 100% de uma fonte confiável para a hora que a solar sair. Então, eu acho que energia limpa, sim. Você incluir solar, eólica, com hidrelétrica, com armazenamento hidrelétrico, com nuclear. Ninguém fala de nuclear. Nuclear é uma energia limpa, que é necessária e que ajuda muito. Esse problema da rampa que eu acabei de falar é porque se você sai de 0 para 100% é uma coisa, se você sai de 50% para 100% é outra coisa, é metade da demanda só que você tem que subir instantaneamente. Você está falando dessa rampa, quanto que dessa energia no Brasil em 2030 a gente vai ter de energia descentralizada? Qual que é o impacto disso, por exemplo, Thalita, que você enxerga? Porque essa rampa que o Armando está falando, ela tem um impacto, a gente já tem visto no PLD horário. Uhum. Como é que você vê esse avanço da energia descentralizada? Quanto que ele vai abocanhar desse mercado e qual o impacto que vai ter sobre isso, sobre essa energia firme? Queria primeiro perguntar para você, depois colocar para o Armando e inclusive colocar o Edivaldo na roda também. Essa é uma... Opa! é algo que é fundamental. Nós aqui no Brasil, esse crescimento da geração descentralizada ou distribuída, né, como a gente chama, tem sido um impacto forte. Como você e o próprio Armando falou, no Brasil, o ONS, que é o operador do sistema, ele tem lançado mão aí no período do final da tarde de 30 gigawatts. 30 gigawatts. Para poder suprir essa rampa aqui no Brasil. Tá? Tem estudos da PSR que indicam que em 2050, essa rampa, principalmente da tarde, né, que é a hora que o sol vai embora, a geração descentralizada não existe e você tem um aumento de consumo em função do... Como se todos os ares condicionados tivessem... a demanda máxima que você tem ao longo do dia. Então, que é refletida no preço que você falou. Então, você tem uma necessidade de um grande requisito no atendimento dessa demanda, que é a flexibilidade. Uhum. Hoje, essa flexibilidade tem sido dada pelas hidrelétricas que hoje fazem aí a nossa grande bateria do sistema, né? Que nós temos muito reservatório. Mas, no futuro, quando a gente não tiver mais usinas hidrelétricas com reservatório, né? Quer dizer, você vai reduzindo, porque você vai aumentando muito a inserção de eólica e solar, porque a gente tem um potencial enorme. Então, no futuro,
como é que será que essas hidrelétricas vão operar? Então, você realmente tem a necessidade aí de uma energia, de uma fonte que vai ser capaz de dar essa flexibilidade para atender essa rampa rápida do sistema. E, Edivaldo, a gente tem cada vez menos flexibilidade. É isso porque a Thalita estava falando do Operador Nacional do Sistema. Se a gente lê os documentos do operador, o operador tem dito que tem muita inflexibilidade. É isso? Na realidade, hoje, da carga total, aquilo que é despachado pelo ONS, mesmo hoje, que, como a Thalita falou, as fontes descentralizadas, isso vai aumentar ainda mais, mas mesmo hoje o ONS não opera, está operando menos de 70% da oferta, o resto já é descentralizado. 75%, acho, né? Isso vai aumentar muito. Mas eu queria voltar um pouco ao tema inicial da discussão da matriz ideal. Claro que a gente tem que ter o foco sempre na matriz ideal. O problema é saber o que é ideal ou o que é uma matriz. Mesmo a gente, quando discute energia limpa no Brasil, a gente inclui a hidrelétrica, mas ninguém pode falar em construir uma hidrelétrica com um grande reservatório, que aí ela passa a ser suja. Então, o próprio conceito de limpo e tal é muito, acho que, discutível no Brasil. Mas é possível. Mas a matriz vai ser aquela que, ao mesmo tempo, mais se aproxima do ideal, e se o ideal for 100% limpo, é isso, mas, ao mesmo tempo, mais se afasta do indesejável. O indesejável é aquilo que é uma matriz muito suja. Então, é nesse caminho que a gente vai trilhar. Eu acho que foi isso que o professor Armando pôs aí com muita propriedade. Mas a gente está, eu diria que, no caminho certo, se não fosse todos esses problemas de subsídios que acabam afetando os custos e acelera mais do que o que deveria as fontes intermitentes, acho que nós estaríamos num caminho ainda melhor. Nós somos bem-sucedidos na diversificação da matriz, mas talvez a gente tenha acelerado um pouco mais e com custos muito elevados. Mas, voltando à descentralização, nós temos que nos adaptar a isso. O mundo inteiro tem que se adaptar a isso, porque a GD é uma importante transformação. Então, ganha esse jogo quem melhor se adaptar a tudo isso, esse novo arranjo descentralizado. Eu vou pegar esse gancho aí, voltando a falar, né, dessa matriz ideal. E aí, Armando, eu queria ter uma pergunta para você. Você falou muito, né, sobre a questão das nucleares, né, e dessa necessidade de a gente ter uma fonte que seja despachável, né, em contraponto às fontes intermitentes. A nuclear, ela tem um problema de ser inflexível, né? Então, ela diminuiria essa rampa, mas ela continuaria tendo a dificuldade de suprir, né, esse atributo de flexibilidade. Não é verdade. Não é verdade? Não, as nucleares modernas têm reserva de calor e elas operam igual a uma hidrelétrica. As modernas, se você for olhar as modernas que estão sendo ofertadas, inclusive as modulares pequenas, elas são despacháveis. Elas têm, como não tem nenhuma usina no Brasil, entendeu? Solar térmica, em que você tem uma reserva de calor para funcionar o dia inteiro. A usina solar térmica, que não é a fotovoltaica, ela opera 24 horas. As nucleares, e seguindo a carga, as nucleares modernas também têm essa mesma facilidade. E qual seria a razão de a gente não ter, né, uma solar térmica, na sua opinião? Não, ela é um pouco mais, a solar, veja bem, o problema para mim, o problema mais grave no Brasil é o modelo. O Brasil não tem planejamento. Isso que o Edivaldo falou, aliás, eu discordo de que hidrelétrica é suja. A fotovoltaica, eu fiz um artigo sobre pegada de carbono. A fotovoltaica tem pegada de carbono muito maior do que a nuclear e maior do que a hidrelétrica. Hidrelétrica no Brasil criaram esse tema de dizer que hidrelétrica é ruim porque tem reservatório. Ora, reservatório é uma coisa necessária. Lógico, qualquer coisa que o ser humano faz tem problema. Se fizer mal feito, aí o problema é grave. Agora, se fizer bem feito, o reservatório tem uma série de vantagens. O reservatório serve para turismo, o reservatório serve para irrigação também. O reservatório serve... Se não fosse Sobradinho, como é que você teria água no Nordeste? Então, isso é tudo uma série de coisas que inventaram e que o pessoal esquece que a solar e a eólica, elas também têm problemas de pegada de carbono enorme em termos de mineração, depois em termos de rejeito.
Isso dura, uma solar dura 15, 20 anos no máximo, né? Uma hidrelétrica dura 100 anos, uma nuclear dura 100 anos, se for feita manutenção e se for feito cuidado. Então, pelo menos 60 anos dura, todas elas que tem aí, tem várias com 60 anos. Então, você tem que olhar também o problema da reciclagem desse assunto, né? Então, se for olhar em termos de pegada de carbono, em termos de meio ambiente, você tem que olhar o ciclo todo. E como o Edvaldo falou, no Brasil nós não temos planejamento. Então, você vai, como hoje está sendo solar fotovoltaica, porque é o custo de investimento mais barato. Então, se você faz com custo de investimento mais barato, mas depois, quem é que regula o sistema? Quem é que tem reserva? Quem é que promove estabilidade? Quem é que promove transmissão? A transmissão vem a reboque. Ou seja, não tem um planejamento global, considerando um longo prazo, qual é o mais econômico para o sistema. A curto prazo, a curtíssimo prazo, você vai ter só fotovoltaica em todo lugar. Agora, sobre a descentralizada no Brasil, é porque foi feito sem regras. Aqui em Virgínia, onde eu moro, você pode ter solar? Sim. Você tem que assinar um contrato com a companhia distribuidora, ela tem o direito de interferir na minha ligação na hora que tiver emergência no sistema, né? Eu tenho que pagar um fixo, se for acima de 10 kW, eu tenho que pagar um fixo para a companhia pelo uso do sistema dela. O máximo que um particular como eu pode botar na minha casa é 20 kW, e se for um comércio é 1 megawatt. E a instalação tem que estar na minha propriedade, não pode fazer como no Brasil, que eu faço uma usina na minha casa e vendo energia para os meus amigos. Isso aí é que no Brasil fizeram a coisa mal feita. Thalita, Posso só você complementar? está se coçando. Por favor. Não, assim, eu acho que tem alguns dados que eu lembrei que são importantes. Com relação à matriz ideal, né, que eu acho que o Edvaldo tem toda a razão, a gente tem que almejar sempre ela o máximo renovável possível. E no próprio PNE, que é aquele 2050, da EPE, que ela publica com as diretrizes de longo prazo, ela estima 92% de renovável em 2050. Né? Então, tem ali gás, tem as outras fontes que são importantes também, que ele chama de potência técnica. Não, potência técnica, que são essas fontes novas que têm que ser estudadas. Então, esse é um dado que eu lembrei, que eu acho que é uma referência. Não é né, o planejamento, ele não é mais determinativo, ele é indicativo em relação à geração. E um outro dado que eu lembrei aí especificamente em relação à geração centralizada, a distribuída, a GD, é que esse mesmo PNE, ele estimava para 2040, né, nem em 2050, 2040, 28 gigawatts. A gente já chegou. A gente está com já 30, passou, né? com 4 milhões de No instalações. primeiro semestre, a gente completou 30 giga, um pouquinho mais de 30 giga. Ou seja, os preços estão caindo muito de solar, principalmente, né? Geração distribuída mais solar. Então, é um dado que, obviamente, o PNE foi em 2020. Ele deve ter sido produzido ali, estudado em 2019. De lá para cá, tem um crescimento enorme da demanda. Exponencial. Acho que nesses 5 anos a gente passou de 2 GB para 30. Acho que foi isso que a gente teve. O dado é o seguinte, esse primeiro semestre entrou 15% dos 30 GB, que entrou até hoje. A gente está falando de 4,5. É muita coisa. É muita coisa. De GD que a gente está falando. E isso traz uma outra questão que o Armando levantou, que é essa questão do modelo. Esse modelo não para de pé, porque quando esse modelo foi sancionado em 2004, não havia geração descentralizada e as variáveis tinham um custo ainda elevado de adoção. Então, a gente não tinha eólica e solar centralizada com participação importante na matriz. A gente tinha uma matriz hidrotérmica. Esse modelo... E nem pensávamos que ia ter isso tudo, né? Isso era não ter, era imaginar. Mas será que vamos ter um dia? Sequer se imaginava. Mas era previsível, entendeu? Não era uma coisa... talvez um montante, não. Mas que nós íamos chegar em algum lugar, que a Lei 10.438 lá do PROINFA foi para isso, é para expandir. Então, nós vamos expandir um dia. Mas o Armando falou uma coisa muito interessante, falou em termosolar. Tem muito pouco na Espanha, tem termosolar, uma solar que também tem uma caldeira que permite você acompanhar a carga, produz mesmo quando não tem sol. Aí, se o modelo permitisse preço para isso,
também teria termosolar. Por isso que ele falou, o modelo de negócio nosso não está adaptado para aquilo onde a gente quer chegar. Então, isso é uma coisa muito importante. Olha, também não tem muitos outros lugares, porque é caro, o Armando Mas diz... não, tem sim, tem sim. Eu participei de um projeto no Marrocos, Isso. 2 projetos no Marrocos, um no Chile e um no Egito, de solar térmica, e não é só a Espanha. O Marrocos tem uma planta enorme, de 500 megawatts. Eu ia dar o exemplo, esse do Marrocos é a maior do mundo, inclusive É a maior do mundo. essa de Marrocos. Eu trabalhei nesse projeto. Então tem preço, então a gente podíamos chegar lá sim, mas o modelo de negócio tem que ser adaptado para isso, para ter preço, para tudo isso. Ou seja, as coisas... O modelo nosso, Edivaldo, só vai dar fotovoltaica. Você toma decisão em cima do preço, esqueceram de que a vida deve ser longa. Pelo menos eu estou com 82 anos, tive uma vida longa. Já estou perto de morrer, mas já tive uma vida longa. Então, você veja, o pessoal esqueceu disso. Então, você só faz no curto prazo. No curto prazo só dá fotovoltaica, porque é o preço mais baixo. Claro, e como que a gente vai, se a gente vai ter uma... A Thalita já está falando aqui, por exemplo, os números estão completamente defasados, a gente já tem 30 GB, a gente vai para 40, 50 em 2030. O impacto que isso tem sobre o preço e sobre o modelo, que vai ficando cada vez mais atrasado? Sim, a Thalita ela pôs outra coisa importante. A rampa hoje, entre as 16 horas e as 18 horas, o ONS tem que substituir os 30 gigawatts de solar que saem e mais o aumento da carga nesse mesmo horizonte, que é mais uns 15. Então, tudo isso hoje tem sido suportado com hidrelétrica e mais... térmica. E no ano que vem, onde é 30, são 12 gigawatts por ano. Vai para 42 e depois em 40 só Deus sabe quanto. Claro, não vai ter reservatório que suporte tudo isso. Entendeu? Então, é isso que tem que se pensar. Principalmente que a gente não tem mais novos reservatórios, né? Armando falou muito bem, né? Que a gente... Demonizou os reservatórios das hidrelétricas, né? Então a gente agora começou a construir a fio d'água. E o que é que a gente faz, né? No modelo hidrotérmico. Então a gente tinha um modelo regulatório voltado para essa complementariedade hidrotérmica. A gente transformou o modelo e não adaptou essa regulação em termos de preço e planejamento. E agora? Eu recentemente até dei uma entrevista para um grande jornal desse. Pergunta final, que não era o tema, e qual é a saída? O repórter perguntou. Eu disse, novamente, é a construção de grandes hidrelétricas, um grande reservatório. Mas reclamo que... Você tem a reversível, meu Deus do céu. Os Estados Unidos, que tem um sistema que ainda não tem isso aí, o Departamento de Energia aqui já tem um estoque de projetos de mais de 80 usinas reversíveis. Exato. Aqui tem usina reversível aberta, no Brasil não tem nenhuma. Não tem nenhuma, A China está construindo um montão de reversíveis. A China tem 63 GB em construção e mais 100 GB no pipeline. E nós não temos como fazer, porque pelo modelo nosso, quem é que vai ser maluco de gastar dinheiro para fazer inventário de usina hidrelétrica ou de usina... No Brasil, no modelo atual, não tem mais usina hidrelétrica nenhuma daqui para frente. Esquece. Nem hidrelétrica, nem reversível. Eu tinha só, antes de Thalita fazer essa pergunta para Armando, eu tinha mais uma provocação, né, sobre essa questão que, Armando, você falou sobre o planejamento, né? Thalita tinha mencionado, o planejamento é só indicativo. E aí você se posicionou dizendo, é errado. Você falou, é errado. Como você acha... nada. Indicativo, o que adianta ser indicativo? Na hora que você faz o leilão, ganha o menor preço. Então, será que a gente deveria ter um planejador que fosse mais diretivo, né? Que ele, por exemplo, planejasse essas usinas reversíveis e fizesse talvez um leilão ou algum tipo de programa governamental para a implementação dessas usinas? Você acha que esse seria o caminho? Posso responder? Claro. Olha, veja bem, por isso eu falei, antes da gente começar a gravar isso aí, eu falei que estou fazendo um artigo que vamos chamar de arcaico, comparando o modelo daqui de Virgínia com o brasileiro, né? Como é que é aqui que eu acho que é o certo, tá certo? Você tem um pool aonde o que é competitivo no setor elétrico? É a geração de energia. A transmissão tem que ser monopólio. No Brasil é monopólio, não é um monopólio de uma empresa só, mas são uma porção de monopólios de empresas que alugam as suas linhas de transmissão. A distribuição é a mesma coisa, é uma companhia que aluga a sua rede de distribuição para fornecer. Isso é condutor.
Agora, o que você está vendendo é energia. A energia é gerada. A competição tem que ser na geração. Então, como é que você tem? Você tem um pool que aqui é obrigado, todo mundo que tem companhia de energia elétrica, a participar de um pool. São vários pools. Então, naquele pool, o pool faz o planejamento do pool, ele, então, é responsável pela confiabilidade, ele determina quais são as usinas que vão ser construídas, ele determina qual é a reserva que tem que ter, como é que a transmissão vai ser. Agora, isso depois é alocado a partir competitivamente. Então, quem ganhou a competição constrói aquela usina, ou seja, quem oferece para construir aquela usina. As outras companhias, que são as companhias que vendem, sejam elas em estados que têm monopólio, que aqui, dos 50 estados americanos, só 16 implantaram competitividade. Em Virgínia, onde eu moro, somente o residencial, eu não tenho condição de comprar de quem eu quero, eu tenho que comprar da distribuidora. Agora, quem tem mais de 5 megawatts tem essa capacidade. Então, você tem o planejamento centralizado pelo pool, não é pelo governo, é pelo pool das companhias de energia elétrica, tá certo? E tem regra para distribuída, como eu falei. Você não pode ser esse carnaval que tem aí. A Califórnia tinha um carnaval e acabou. Acabou com o carnaval. Ela acabou com o subsídio que tinha lá e ela botou regra para distribuir. Houve uma reação danada contra o governador, mas foi. Então, isso aí é inviável você continuar. Se não, você tem um indicativo, não adianta nada. Você só faz pelo custo mais baixo. O custo mais baixo é para aquela obra, mas não para o sistema. O sistema continua. Por exemplo, no Brasil, o camarada decide fazer uma usina, depois saem correndo para fazer linha de transmissão. Aquele custo da linha de transmissão não foi tomado em consideração na hora de se decidiu fazer a linha de transmissão mais barata, se decidiu fazer a usina mais barata, mas no conjunto aqueles dois não é o mais barato para o sistema. Armando, então talvez já tenha chegado a hora de nós também migrarmos novamente para o planejamento determinativo. Talvez não tão estatal. Você deu uma boa sugestão. Não precisa ser estatal. Isso, não precisa ser estatal. Pelo não precisa ser estatal. Você veja, mas esse modelo nosso foi feito seguindo o que aconteceu na Inglaterra. Nós copiamos o modelo inglês quando a Thatcher, que quis acabar com o carvão, que era a oposição dela, ela acabou com o carvão, ela privatizou as empresas e ela criou competição. Só criou uma competição muito fácil, porque lá o sistema era 100% térmico. Quando o sistema é 100% térmico de usina térmica, você não tem nenhum desses problemas. Hoje em dia, a Europa está tendo problemas sérios com o problema competitivo que eles têm lá. Porque a competição tem que ser na geração. Lá, hoje, tem horas que a geração é zero. Por quem é que vai investir para depois da... Mas é lógico. É lógico. Na hora que você toma... Eu li um artigo de um camarada mostrando o benefício que a Solar fez para o sistema alemão, que está aos frangalhos. Ele disse que o benefício, ele pegou o quê? Ele pegou o custo spot e viu que no custo spot estava barateando a energia. Lógico, o custo spot é só custo de operação. O custo de operação de solar é zero. Eu queria incluir a Thalita na discussão, ainda mais com a experiência da CCE. Competitividade, que eu saiba, é preço. Né? A gente vai precisar ter um preço aderente à realidade da operação. A gente vai precisar... Aliás, também não a experiência da CCE. Pouca gente esquece da EPE também. Essa ideia também, eu queria que ela falasse um pouco dessa ideia do retorno, nem que seja gradativo de um planejamento determinativo. Não precisa ser uma EPE centralizada no governo. Também, depois você também dá o que você acha disso? A Thalita foi... quase tudo, né? Eu fui uma das fundadoras da EPE, sim, né? Em 2004, 2005, lá com Thomas Kim, Miranda, Amilcar. E tem uma coisa que o Edivaldo falou que me chamou a atenção. Não existia, em 2004, 2005, não existia. Tinha o Proinfa que tinha saído em lei em 2002, né? Se não me engano. Não existia descentralizada, não existia... solar, eólica, era que nem você falou no início, térmica e hidráulica, 90% hidráulica. E a gente viu ali, naquele momento, em 2004, com o modelo de 2004, que o pessoal chamava de novo, mas de novo já não é nada, porque tem 20 anos esse modelo, mas foi um modelo que deu certo.
Deu certo. Mesmo indicativo, ele era indicativo, mas ele deu certo, porque ele contratou novas usinas. Naquela época, a maior parte estava no ambiente regulado, né? O consumo era praticamente todo no regulado, 90% era regulado. E eu vi crescer a fonte eólica, né? Eu me lembro das associações indo levar para o Tomasquim, para o Miranda, para todos nós da EPE, como é que seria um modelo. E foi-se feito o Primeiro leilão em 2009. de leilão de reserva que, né, foi ali para acomodar lastro podre de hidráulica e tal, mas foi. E se incentivou aquela fonte, e a gente vê hoje o resultado disso. Os preços caíram, né? Precisava, realmente, se fosse botar a eólica para competir com uma hidráulica, não ia. Mas foi feito aquele leilão de reserva que contratou-se várias eólicas ali, que entraram ali em 2009, né? Foi o leilão de reserva Primeiro. que entrou em 2009. Entrou Bagaço também em 2008. Sim. Isso. E em 2009 começaram as eólicas. Então, é sensacional você ver uma fonte nova chegar no setor e poder crescer do jeito que a gente vê hoje, como foi solar também. E o modelo permitiu a diversificação. É? É que hoje ele não consegue... Hoje não tem demanda para você... E você deixou de ter os leilões Você a tem menos 3, a 40%. menos 4, porque a gente tem a geração distribuída. Mas olha só, olha que coisa... Claro, por favor, Juliana. Thalita. E você tem hoje 40% no Mercado Livre. Uhum. Hoje é quase 40% no Mercado Livre. Da carga. Os outros 60% estão regulados, que são os que contratam. Primeiro fato interessante em que todo o mercado pagou: leilão de reserva de capacidade. E foi o quê? Gás. Hoje o gás está barato? Não. Mas, se vier uma política de incentivo ao preço do gás, ele vai cair, vai se tornar competitivo e vai entrar. Talvez a PPSA faça isso? Não sei, mas acho assim, a que gente não é esse o contratou, objetivo em principal. dezembro de 21, nós contratamos 5 gigawatts. A maior parte foi gás. Tem sei lá, 1.000 que entrou de eólica, porque entrou de óleo, combustível e diesel, que entrou por liminar, né? Sim. Então, assim, e é muito importante, porque a gente tem descontratando todo aquele leilão lá da EPE de 2005, que contratou óleo, que ele era indicativo. Isso. Ele falou assim: eu preciso de tanto. E o preço foi competitivo para quê? Para óleo. E entrou óleo. Vão sair quase 15 GB agora, né? Vão sair. Nos próximos 2 anos. Nesse ano aqui vai sair, acho que 3 ou 4. Lembrando Talvez que essas mais, térmicas a óleo foram contratadas em 2005 porque havia dificuldade do licenciamento ambiental das hidrelétricas, né? Mas o planejamento indicava, olha, eu preciso disso aqui. Precisamos disso aqui. Né? Mas é interessante, né, essa questão que a gente estava falando de preço, né, e essa possibilidade das fontes competirem, mas por trás você tinha o planejador e tinha um direcionamento. Que enquanto hoje a gente está falando muito de neutralidade tecnológica, lá atrás a gente tinha muito menos isso, né? Não, então, a gente tinha um planejamento mais falando de mix de fontes, né? O planejador foi o de sempre. Foi indicativo, é que naquela época precisava mais de energia, então se contratava mais. Mas ele dizia: eu quero contratar disso, e a contratação era completamente diferente. Que é isso que nunca foi exatamente aquilo que se pensava. E tinha área de o concessão, né? planejador- Cada um tinha a sua área de concessão. Você está falando no passado, né? Não, passado recente, 2004 para cá. 2004. Mas olha só, Edivaldo, a gente tinha um planejador que sempre foi indicativo, nunca teve essa força, né, tão grande de dizer vamos comprar dessa forma. Mas a política pública, né, o poder concedente na hora de fazer a contratação, ele fazia leilões específicos. Então a gente Não, teve leilão. aí é onde está. A política, os jabutis vindo do Congresso diziam para o Ministério: faça desse jeito. Mas Então- mesmo assim não contratava. Mas a gente está falando do leilão de 2009 que foi exclusivo para a eólica, por exemplo. Esses exclusivos eu não falo, porque aquilo ali não é pressão do Mas planejador. é isso, não, é do poder concedente também. E Não, quando a gente tinha é uma essa pressão distorção- isso é por distorção do desenvolver uma modelo. determinada fonte. Hoje né? nós temos um caso muito interessante. É isso que eu quero do planejamento ser. Eu sou um cara que não gosta de planejamento indicativo. Planejamento de maneira nenhuma como é feito. Porque que adianta indicar e não ser feito daquele jeito? Mas determinativo e sendo feito pelo operador do sistema, que é o que ele disse, pelo pool, isso é perfeito. Por exemplo, hoje o ONS diz que o número de contratação de reserva de capacidade térmica é 1, a EPE diz que é outra. Sim, isso é verdade. Qual é o que vale? Quem é que conhece o problema O da operador. operação? O operador. É isso que ele é o pool. Mas olha só, aproveitando o que a Armando falou, né? Essa questão do pool, que eu realmente não conheço e precisaria entender mais.
mas seria um pool privado. Não, o pool é o ONS. Operação do Sistema Centralizado. Certo. Todas as usinas sendo despachadas por preço por uma entidade, que aqui seria o operador do sistema. Entendeu? Só que está dizendo, como foi mais ou menos no início, quando não tinha EPE, quem fazia o planejamento de curto prazo, médio prazo, era o próprio ONS. Então, a ideia dele... O Ministério, né? Ministério, que de ser determinativo nesse ponto de não ficar a 2 números. E aí acaba se contratando uma coisa que o operador não pediu. Nós temos feito muito isso. E eu acho que uma coisa importante aqui, quando a gente compara, né, o nosso modelo veio da Inglaterra e tal, a gente só não pode esquecer que eu acho que o Brasil ele tem uma dimensão continental, né? O mesmo vento que tem no Nordeste, tem um vento diferente no Sul. Você tem um país totalmente interconectado, né? E que permite aí um trunfo enorme. E, enfim, eu acho que os reservatórios com hidrelétricas que a gente construiu aí durante 100 anos, né? Tudo bem que pode ser que a gente não construa mais reservatórios como antigamente, mas a gente construiu durante 100 anos. Então, tem uma diversidade de fontes e que juntas, esse portfólio junto, eólica, solar, água, a gente pode chegar... Acho que a gente ainda tem que ter essa questão centralizada, se é indicativo, né, determinativo, mas que tem que ter centralizado, o planejamento tem que ser centralizado, tem. Eu acho que se tiver que ter, ele tem que ser determinativo e seguir ao pé da letra o que diz o operador do sistema, ou seja, o operador do pool, e não as decisões políticas que venham daqui e dali. Aliás, é bom colocar outra coisa, Armando, também em jogo, que é o hidrogênio. Então, isso a gente nunca pode esquecer. Aliás, e antes de que Aí eu tenho uma opinião bem... Deixa eu primeiro falar e depois falo de hidrogênio. Isso, mas antes que eu esqueça, Armando, você, com o seu artigo que está escrevendo sobre como é o modelo da Virgínia, se for demorar o artigo, pelo menos como é a GD na Virgínia, você manda para mim, porque você me deu o título do meu próximo artigo, que é o Carnaval da GD. Isso é um bom artigo, eu gosto desses títulos. Não tem problema nenhum. Mas é bom a gente comentar um pouco sobre o hidrogênio. Sobre isso que a Thalita falou, a Inglaterra é pequena, mas os Estados Unidos é do tamanho do Brasil, é até maior em termos de área, vamos dizer, utilizada por pessoas, que o Brasil tem uma boa parte que não é. E o sistema, aqui tem vários sistemas, modelos para cada lugar, tem 4 grandes regiões, dentro dessas regiões tem pools, e é tudo privado. Agora, o governo regula, o governo estabelece as regras, e o privado segue essas regras, porque senão ele tem penalidade. Tá certo? Então, em termos de confiabilidade, tem uma regra muito bem definida tem um regulador federal e tem os reguladores estaduais. Dentro de cada estado, cada regulador regula como que é feito. Agora, o federal define o critério de confiabilidade para o consumidor final, e quem não segue, seja o estado, seja a concessionária, ela é punida, ela tem uma penalidade. Então, é isso, é botar ordem, não é mandar, não é fazer. O governo tem que fazer, o governo tem que definir regras, definir maneira de funcionar, né? Sobre hidrogênio, me desculpe, mas eu acho que hidrogênio no Brasil tem havido uma falácia enorme. Eu quero ver quando é que vão assinar o primeiro contrato, quem é que vai ser maluco de comprar hidrogênio para levar para a Europa. Hidrogênio, primeiro, como reserva de energia, é uma loucura. Você, quando produz o hidrogênio, você já perde 40%. Quando você liquefaz o hidrogênio para armazenar, porque você não tem caverna para armazenar ele gasoso no lugar onde você produz, a menos que vá produzir no lugar onde a Petrobras está explorando petróleo. Vai produzir lá nas plataformas da Petrobras, transformar aquilo em eólica offshore para produzir hidrogênio ali e injetar para dentro do lugar. E depois, o transporte. Você, para usar gasoduto de hidrogênio é diferente do gasoduto de gás. Se você usar o hidrogênio em aço comum, ele acaba com o aço. Ele é a partícula mais leve, ele vaza a beça. Você, mesmo em gasoduto para hidrogênio, você perde 10% quando você transmite.
Se você liquefaz, você consome energia para liquefazer. Depois você transporta ele, que é uma dificuldade. Se você for transportar para a Europa, você vai ter que ter... Não é a mesma coisa que transportar gás natural. Gás natural você transporta na temperatura normal. O hidrogênio você tem que transportar a menos 300 graus de centígrado, 290 graus centígrados. É quase no 0 Kelvin que você tem que transportar ele. Então, é um custo danado, é mais perda de energia. Depois você vai gerar energia a partir do hidrogênio, ou você faz com célula de hidrogênio, ou você vai queimar ele. Se for queimar ele, você cria um problema ecológico muito grave, porque você produz dióxido de nitrogênio, que é mais poluente que o CO2. Se você faz com célula de hidrogênio, você tem outras perdas. Então, no final, você gasta 100 kW para produzir hidrogênio, e no final você vai gerar na ponta 15 kW. Você perdeu 85%. Só maluco vai fazer uma coisa dessa. Mas há espaço para o hidrogênio verde no Brasil, por exemplo, com amônia, porque o Brasil é um grande produtor agrícola e importa fertilizantes e amônia é uma matéria-prima? A amônia é a única coisa que eu vejo possível, mas ainda assim você tem que ver o problema do transporte. O transporte da amônia não é uma coisa simples, é uma coisa complicada. A amônia, quando vaza, ela é altamente tóxica, ela é muito complicada. Você, para transportar amônia em grande quantidade, então você vai ter que botar a fábrica de fertilizante próximo do lugar onde produziu o hidrogênio. E aí o fertilizante é fácil de você transportar. Para fertilizante, sim, eu vejo. Agora, o pessoal está falando um carnaval de hidrogênio aí, de exportar para a Alemanha. Dentro dessa... Eu quero ver o primeiro contrato assinado. Dentro dessa questão de olhar essa matriz ideal, Armando, você está na Virgínia, e a Virgínia é o centro dos grandes data centers nos Estados Unidos. E o consumo de data center, por conta da inteligência artificial, deverá crescer no mundo. Uma pesquisa feita pelo ChatGPT, ele gasta 10 vezes mais energia do que pelo Google. Data center vai exigir também mais energia firme? Está exigindo uma energia firme na Virgínia? Virgínia acho que teve que expandir mais gás, tem uma discussão sobre isso. Como que você enxerga isso? Depois eu queria... Como que a Thalita e o Edivaldo veem isso? Veja bem, te posso mandar um link que eu acabei de ler, um artigo. A Oracle está instalando um desses data centers para ela, que ela também é uma grande empresa, é uma das maiores empresas de negócio de sistemas, né? A Oracle, o pessoal não fala muito, mas é. E ela está instalando um centro de data center com 3 centrais nucleares de modelo pequeno. São modulares, exatamente. Ela está colocando nuclear no data center. Ela mesma está pedindo autorização para fazer isso. Quer dizer, ainda está em projeto, né? A gente tem esse problema, né, antes de Thalita falar, porque aqui, constitucionalmente, a nuclear, ela é da União, né? Então, teria que ter uma mudança constitucional para que a gente tivesse... Uma coisa da época militar, meu Deus do céu. Por quê? Infelizmente, ainda está lá na Constituição, né? A gente precisaria de uma PEC para mudar isso. Mas, Thalita, por favor. Eu acredito que o Brasil ele tem vocação para produzir e, inclusive, até para exportar, né? Eu acho que o Porto de Roterdã ele tem um ranking, né? E o Brasil está em 3º lugar. Ele só perde para o Canadá. Lembrando que o Porto de Roterdã tem 30% do Porto de Pecém. Ele só perde para o Canadá e para a Noruega. Sim, mas qual é o transporte de hidrogênio que já houve no mundo? Me diga um transporte de hidrogênio que já houve no mundo de grande quantidade. Mas assim, eu acho que tudo no futuro pode acontecer. Eu acho que o futuro é muito incerto e eu acho que a gente tem que apostar nas novas tecnologias e que podem ter solução a essas questões. Mas assim, é certo que o Brasil ele é procurado por quê? Porque nós temos uma matriz 85% renovável. Enquanto o mundo é 29%. Totalmente interconectado, né? Os Estados Unidos, parte, ele tem aquelas células, mas ele não é totalmente interconectado como no Brasil. E, não é porque é mais inteligente. As interconexões entre os diversos pools são em corrente contínua, para não cair o sistema como um todo, como aconteceu no Brasil. Você tem um sistema que você tem a solar
no Nordeste e a reserva girante está no Rio Grande do Sul. Na hora que a solar cai, a reserva girante derruba o sistema. Meu Deus do céu. Me desculpe, mas o sistema ilhado é muito mais confiável do que um sistema totalmente interconectado. Isso eu aprendi quando fui responsável pelo GCUI no Brasil, em função do blackout que teve em Nova York em 1965, que caiu porque era todo malhado. Aí eles passaram a ilhar. No Brasil, a gente está malhando cada vez mais. Armando, Então, não precisa pedir desculpa, não. A gente aqui, nós somos assim, cada um tem a sua posição e não precisa de pedir desculpa. Eu acho que isso é... Acho que tem vantagens e desvantagens também, né? Sim. Em você ser interligado ou ilhado, né? Tem, também... lógico que tem. Tem, sim, mas eu acho que é ponto de vista diferente. E o que eu acho assim, o Brasil, ele é realmente, ele tem uma vocação para energia limpa, isso é... E os data centers realmente têm um consumo muito alto, né? E flat, né? Praticamente. Por isso que a solução nos Estados Unidos, como o Armando falou, foi para nuclear, que é fonte de base. Mas a Amazon declarou que está investindo no Brasil... 10 bilhões de reais. 10 bilhões de dólares. Dólares. São dólares. O BNDES, essa semana agora de setembro, no início de setembro, ele lançou uma rede de financiamento de até 2 milhões de reais. Para a produção de hidrogênio, para a indústria de hidrogênio. Então, assim, eu acho que vai vir aí realmente desculpa, de hidrogênio não, de data centers, tá? Assim. Data centers. Porque também tem a do hidrogênio. A escala, ou seja, vai vir demanda de data center. Fez uma associação com a Ômega, que é a Serena agora, a Serena? Isso. Que vai fazer 2 fábricas na Bahia. Então, assim, eu acho que vem por aí, o data center vai ser um grande impulsionador para um aumento da demanda que a gente está precisando. Mas olha que interessante, né? A EPE, no final de agosto, se eu não me engano, eu participei de um evento que ela falou sobre essa questão do data center, né? Enfim, a gente tem, de fato, energia e uma energia que está disponível, né? Falta demanda, então o data center viria fazer essa complementação. Mas o grande problema que a EPE identificou foi a transmissão. Né? A transmissão para o data center ela é muito importante, porque ela teria que ter, inclusive, um N-1 ali, né? Não poderia ser um N-0, porque ele precisa dessa energia constante. Se cair a energia, acabou. Sim. Então, ele precisa dessa garantia. E hoje a gente tem um problema, né? Com a transmissão aqui no Brasil. Então, acho que para além da geração, a gente tem um problema que aí volta para essa questão da malha, né, da transmissão brasileira para receber essa demanda. Eu visitei o data center da CCE um pouquinho antes de sair, né? E o data center, ele inclusive, ele recebia fornecimento de 2 lugares diferentes. Para ter dupla redundância, para não cair. O backup dele. Isso é interessante. Ou seja, os data centers vão exigir N-1, N-2 para o consumidor. Quem vai pagar? Quem vai pagar? E no hidrogênio verde, outra questão. Se for exportado, quem vai pagar, né? Se ou nós ou... O data center sabe que os investidores em data center que a qualidade do serviço aqui na transmissão é excelente, na distribuição não. Mas mesmo assim, tem pequenas falhas na transmissão que não são suportáveis por esse data center. Então, ou faz como nos Estados Unidos, o próprio Bill Gates está investindo em pequenas centrais nucleares e tal para os seus data centers, ou normalmente, tanto que já tem uma associação. Quando você vai criar uma associação, é porque vai correr atrás de subsídio. E um subsídio é esse. É o da transmissão, né? E a transmissão, eu saí da ANEEL em 2013, a RAP era 14 bilhões, 45 bilhões. Agora passou para 47 bilhões. Em 10 anos, não te preocupo tanto. Sabe quanto aumentou a carga? Nesse período inteiro de 10 anos? 21%. Ou seja, a transmissão não expande para atender a carga, expande para atender quem pede. Acho que e a confiabilidade não é só da transmissão e transmissão. Claro. Com solar e com eólica, se você não tiver backup para elas rodando ao tempo, a confiabilidade não existe. Porque a solar, de repente, sai, a eólica, de repente, sai. Então, você vai ter que ter solar e eólica, mas vai ter que ter outra fonte permanentemente ligada para dar backup, além da reserva, porque elas variam durante o tempo, né? A mesma eólica, que é muito melhor do que a solar em termos de continuidade, ela do verão para o inverno varia. Então, quer dizer, você tem que ter
outras fontes. Isso aí tem que ter, não tem E você jeito. vai ter a instalação desses data centers mais perto da onde são consumidos esses dados? Eles vão ficar mais perto, por exemplo, no sudeste de São Paulo, do Rio de Janeiro? Esse era o ideal. As nossas fontes de energia estão no Nordeste, de água, tudo isso foi para o Nordeste. eles fossem pro Nordeste. Mas o problema é que o centro de consumo Não disso... sei se é necessário para eles. Eles estão ali armazenando dados, né? Não sei se é necessário que eles estejam muito próximos de quem utiliza esses dados. Eu né? ouvi um presidente de transmissora você- dizendo que o tempo de latência está Isso, cada vez... Cada microsegundo de retardo nesse tipo de coisa aí é super importante. É por Claro, isso que que pode ficar um pouco distante, mas o ideal é ser o mais próximo. Você gasta transmissão de energia ou gasta transmissão de dado que você precisa de link forte. Isso, É. isso. Esse vai ser... Aí, esse custo de transmissão hoje ele é socializado, certo? Sim. Mas quando é para transportar energia de um centro de geração para o centro de consumo. Ele não é socializado para o consumidor. Aquele cara ali ele precisa de um N-2 e ele vai se conectar. Ou seja, é como se tivesse duas linhas de interesse exclusivo para o consumidor e ela é socializada. Mas aí, normalmente, é o acessante, né, que paga por isso. Então, provavelmente, a associação ela teria um pleito né, junto ao Ministério para que isso não ficasse a cargo somente do data center. É isso. Thalita? Esse é o problema no Brasil. Sempre o consumidor e o contribuinte paga a socialização e o empresário fica com o benefício. Esse é que eu tive a experiência, eu infelizmente tive a experiência do que se está falando de hidrogênio agora, de dar subsídio, etc. Na época que construiu o Tucuruí, eu era responsável e eu tive, infelizmente, que ser o negociador dos contratos com os fabricantes de alumínio, que o pessoal do governo, na época o ministro Dueck, que era o ministro, determinou que a gente tinha que vender energia a metade do preço, né? E nós vendemos energia a metade do preço, tanto para o japonês em Barcarena, quanto para o Vale, junto com os... Eu não me lembro quem era, se era o inglês ou se era canadense, lá em São Luís, né? Que era a Albras e a Alumar. E que adiantou? O Brasil passou a ficar rico por exportar energia elétrica a metade do preço em formato de alumínio, agora vai exportar água e energia elétrica a 1/3 do preço para exportar hidrogênio. E que adianta isso? Meu Deus do céu, vai produzir, para cada quilo de hidrogênio que você faz, você gasta 10 quilos de água. O Nordeste, onde tem energia eólica e solar, tem água para jogar, para exportar? Mas eu acho que essa história, né, Armando, da exportação do hidrogênio, eu acho que ainda é muito uma esperança, né, uma utopia que a gente não vê, né, acontecendo tão recentemente. Né, Thalita estava falando que no futuro a gente pode ter outras tecnologias que viabilizem isso. Mas hoje, acho que nem a Europa, né? A Alemanha está investindo dinheiro, né, pelo GIZ aqui no Brasil, dizendo que tinha interesse, né, em pensar em projetos de exportação de hidrogênio, mas nem a própria Europa acredita muito nisso, né? Porque a Alemanha está usando isso como um argumento político para justificar a besteira que eles fizeram de fechar as nucleares. Bom, eu acho que o nosso potencial é grande, né, para produzir hidrogênio. E eu acho que essa criação, que está, inclusive, é uma das metas do PNH2, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, né, aquele plano trienal, que é criar hubs. Né? Você vai juntar o gerador, vai juntar o consumidor, aí você evita um pouco essa questão da transmissão. Né? E ali você faria... E do transporte do próprio hidrogênio, né? Então, você faria do consumidor. Então, o ideal... E armazenamento. Esse era o E ideal. seria o hub do Nordeste, né? Porque aí você, né? Você usaria, né? O solar e a eólica mais próxima, né? Eu tenho até Não onde armazena o hidrogênio. Eu realmente tenho uma divergência. Eu acho que o hub do hidrogênio ele seria muito melhor junto dos polos agrícolas, né? Porque se a gente está pensando em transformar hidrogênio em fertilizante, você poderia, por exemplo, utilizar o Rio Grande do Sul, né? Que também tem uma fonte renovável, né, abundante ali. E ali perto do Mato Grosso do Sul, né, que você tem também, enfim, é o estado que mais utiliza, né, mas fertilizante. o vento do Rio Grande do Sul, ele é diferente do vento do Nordeste. O vento do Nordeste ele é mais constante. O vento do Sul é mais rajada.
Então, assim, estou falando eólica, né? Mas Sim. aí tem solar. Então, E tem incidência hídrica no também, né? Nordeste é maior também. Eu acho que O Nordeste é uma fonte muito boa, né? a viabilidade econômica é a chave, como vai se construir tudo isso também. Se o hidrogênio, melhor o exemplo do data center, eu acho melhor. Vou construir no Brasil, então vou fazer como Bill Gates lá, eu mesmo vou colocar umas plantas de eólica, como a eólica não gera o tempo inteiro, eu vou construir minhas termoelétricas aqui do lado. Uma bateriazinha, né? Um microgrid para ele, de uma potência bem grande, e vou fazer tudo isso. Mas não, o cara da hidrogênio verde, ele não quer produzir hidrogênio na barra da usina dele, ele quer usar a rede. Por que ele quer usar a rede? Ele quer o subsídio. Então, daí... Entendeu? Tem soluções e Repete soluções. a história do alumínio. A história Mas do alumínio. eu, assim, também defendendo o consumidor, não é só por uma questão de subsídio. Também tem a questão de você ter o backup, né? Porque quando você tem a sua própria geração, pode ser que aquilo dali falhe em algum momento. E se você tem uma ligação com o sistema, você tem aquele backup do sistema para lhe manter ligado, né? Também tem isso. A gente não... Que a gente tem aquela ilusão de que o backup do sistema é sempre o melhor, né? Também tem isso, né? Não é o melhor, mas é o mais barato, porque... Ele é o mais barato. Por Esse é o exemplo, problema. essas novas tecnologias como eólicas offshore, quando a gente teve a criação das eólicas, quer dizer, quando as eólicas ingressaram na matriz em 2009 com um leilão específico, o custo delas foi colocado no mercado cativo, certo? Se a gente tiver uma abertura total do mercado, como que ficará essa adoção de novas tecnologias como offshore, cujo tracking record no Brasil é inexistente e cujo custo está elevado? A Inglaterra fez recentemente um leilão cujo preço está R$500 um megawatt-hora no Mar do Norte, com tracking record importante. Reais. 500 reais. Porque eles acham que está 60 libras. Ontem não me o falha a leilão, memória. Como que a gente vai fazer isso? Essa adoção de novas tecnologias com um mercado aberto? Bem, Roberto, a Alemanha e Inglaterra, eles não têm outra fonte renovável que não seja eólica, porque lá o solar realmente não tem muita pouco viabilidade. eficiente, né? Exatamente. Então, eles só têm eólica. E lá eles não têm terreno. É um país pequeno. Então, a eólica solar, perdão, a eólica marítima, é muito melhor do que a eólica terrestre. Então, Ou seja, o Brasil tem outras coisas a fazer, é isso? Exatamente. Nós ainda temos muito mais coisa para fazer. Nós ainda temos muita eólica no terreno para fazer do que partir para... Vou fazer uma provocação, né? Porque você mora na Virgínia. A Virgínia é um estado que vem investindo, né, na parte de eólicas offshore. E os Estados Unidos também têm muita terra e mesmo assim estão fazendo um super investimento, né? A gente teve o Inflation Reduction Act, que tem um grande subsídio para as eólicas offshore. E isso tem sido cantado, né, principalmente pelos democratas, né, dos Estados Unidos, como um ressurgimento da indústria de certas cidades que estavam abandonadas. Mas teve impacto no Texas republicano, hein? Ajudou o Texas a ter uma penetração grande de bateria e de renováveis, o IRA. E aí, Armando, o que é que você acha disso, né? Porque tudo bem lá na Europa e aqui. Aqui é diferente, minha filha. Aqui, os Estados Unidos, você tem um problema de estratégia de um país que é líder do mundo em termos militares, em termos econômicos. Então, eles têm dinheiro para investir em coisas que podem ser... Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo o Departamento de Estado, tem $1 bilhão para financiar ideias de como de dar dinheiro para empresas, tipo um concurso, um concurso, para você primeiro tirar 100 ideias, daquelas 100 ideias, depois vão competir 20 ideias de como atender regiões isoladas ou regiões de poucos habitantes, de menos de 50 mil habitantes, de maneira sustentável, sem precisar de transmissão. Então, eles têm dinheiro para fazer isso, nós não temos. Então, eólica, eles têm um problema também aqui, hoje ainda, 50% do consumo aqui é gerado de carvão. Então, eles têm que substituir isso. Para substituir isso, não é fácil, é muita coisa que tem que fazer.
Então, vai justificar você, se quiserem realmente acabar com as emissões, o desafio de você acabar com a geração a carvão nos Estados Unidos, na China, na Índia, é muito grande, é muito investimento. O que a China está investindo em renováveis é uma barbaridade. Mas por quê? Porque lá ainda tem muito carvão. Então, se eles quiserem acabar com o carvão, você tem que fazer esse tipo de coisa. Então, aí se justifica. Agora, no caso do Brasil, que, como a Thalita disse, nós já temos uma matriz bastante boa, vamos usar o que a gente tem ainda, deixar isso para fazer depois. Só porque está fazendo no mundo a gente tem que fazer? Não. Qual é o ponto ótimo da diversificação? Porque você estava falando da geração de carvão, a Inglaterra foi pioneira nisso, vai desligar até o fim do ano a última usina a carvão delas. Então, a Inglaterra vai deixar de produzir eletricidade por carvão. O Brasil tem carvão e gera também com óleo combustível. Qual que é esse ponto ótimo de diversificação? A gente diversifica tudo, a gente diversifica como? Porque a gente tem que olhar um mundo que assinou o Acordo de Paris em 2015 e que vai para a descarbonização. Tem um ponto ótimo, Thalita? A gente tem que tentar tudo, a gente tem que tentar carvão, a gente tem que tentar óleo, a gente tem que usar competitividade vis-à-vis também a questão do meio ambiente. Bom, o plano é chegar na emissão zero, em 2050, se não me engano. Isso. Eu acho que a gente tem que ter esse target, né? Eu acho que... E a gente tem que procurar por fontes cada vez mais renováveis, né? Eu vejo que nós temos um grande potencial eólico, solar, né, de fontes renováveis. As hidráulicas, por enquanto, elas estão com reservatório ainda grandes, né? Mas vai chegar um ponto que, se entrar muito eólica e solar, elas não vão conseguir atuar nem para atender energia, mas elas vão ficar responsáveis pela flexibilidade, para atender essa flexibilidade. Mas você pode, no meio disso, ter outras fontes. As reversíveis, né, que estão no mundo, como o Armando falou, a China já tem pipeline de 100 GB. Eles estão muito, muito adiante. Mas eu acho que tem outras fontes. Nesse momento de transição até lá, o gás, eu acho que é uma fonte ideal para a gente passar essa transição, né? Tanto que o leilão de reserva de capacidade, como eu falei, foi praticamente todo a gás. Ele emite menos do que a óleo diesel, óleo combustível, carvão. Então, ele das fontes não renováveis, ele seria Agora, ele tem que ficar mais barato, porque o custo dele hoje E a gente tem a questão do pré-sal, porque a gente vai chegar até o fim da década como um dos 4 maiores produtores de óleo e gás do mundo. Então a gente tem esse potencial. Roberto, a sua pergunta original, qual é o ponto ótimo da diversificação? Existe? Eu acho que ele não existe. Se existir, é dinâmico, vai mudando de acordo com o que está acontecendo com o tempo, contexto com as exigências econômico. E mais, o professor Armando é um bom exemplo da China. Pouca gente discute isso no Brasil. A China está lá 200 gigawatts por ano de eólica e solar, principalmente eólica, principalmente solar, substituindo carvão. A gente, quando entra 12 gigawatts de solar e eólica, substitui a hidrelétrica, desloca a hidrelétrica. Entendeu? Então, o ponto ótimo lá da China é muito diferente do que vai acontecer no Brasil. Então, a gente tem que levar em conta que a gente já tem 85 em capacidade instalada e 90 em geração de fontes limpas e renováveis. Não, e lembrando que a China, apesar dessa diversificação da matriz, ela consome 50% do carvão do mundo. Então, eu acho que uma coisa é o que vai ser feito no mundo, outra é o que vai acontecer no Brasil. Nós já temos demais. Aí, qual é o nosso ritmo de Porque, no expansão? fundo, o que a gente está discutindo é que a transição energética brasileira é particular. Isso, muito particular. muito, né? muito. Porque a gente está substituindo uma fonte limpa por outra. Entendeu? E mais caro. Ao contrário dos demais, Isso, né? isso. Que estão querendo impor a sua agenda. Porque, como o Armando disse, os Estados Unidos têm um poderio. O IRA é uma política industrial. A União Europeia está fazendo a sua política industrial. E a China tem a sua. Combinar o gás e essas demais fontes e tal com a renovável, esse é o segredo. Mas ele nunca vai ser... vai ter um ponto, porque...
Por exemplo, nós vamos ver que agora vai ter um incentivo ao gás e qualquer outro tipo de combustível por causa dessa pequena crise que apareceu. Depois refresca um pouco, não falam mais nisso, depois volta. E eu acho que é assim mesmo, a coisa é dinâmica. Edivaldo, você me Mas o lembrou... carvão, Só um no minutinho, Brasil- só um minutinho, Armando. Você me lembrou um grande amigo meu, falando quando a gente falava do planejamento. O planejamento é cíclico, dinâmico e adaptativo. Miranda sempre falava isso. Eu vejo o planejamento como esse último tema, adaptativo. Tem que... Mas ele é dinâmico também, né? Sim. Porque vai mudando a mudança climática, né? A eletrificação que pode chegar em outros setores. Então, ele tem que ir se adaptando. Isso que eu queria colocar para o Armando e para vocês. A mudança climática, porque a mudança climática poderá ter impacto, já tem impacto sobre vazões, tanto para cima com cheias quanto para baixo, para estiagem, como com variabilidade de redução de vento ou de redução de irradiação. Como é que você enxerga essa variável a mais na equação, Armando? Alguém tem feito bem essa lição de casa e preço nisso fica ainda mais importante? Bom, tem uma série de pesquisas, particularmente aqui nos Estados Unidos, sobre isso, para desenvolver melhores modelos de previsão de carga e melhores modelos de previsão de fontes. Isso aí já existem vários modelos, o Departamento de Energia tem financiado isso, tem vários modelos já existentes e tem muita coisa sendo pesquisada. Mas, veja bem, o pessoal fala muito em termos de efeito do clima, porque nós estamos tendo muitas inundações e muitas secas. Isso é falta de reserva. Porque a chuva até agora não tem nenhum registro de que houve diminuição da quantidade de água que cai do céu, né? Agora, ela está caindo de maneira mal distribuída. Então, se você tiver mais reservatório em termos de hidrelétrica, você resolve não, mas você diminui. O pessoal falou esse desastre que houve no Rio Grande do Sul, porque todos os reservatórios que tem lá são a fio d'água, são reservatórios muito pequenos. Se tivesse reservatório lá, o efeito que tinha havido no Rio Grande do Sul tinha sido muito menor, certo? Estão falando agora que o Madeira tá seco. Sim, Madeira não tem reservatório. As duas usinas que tem lá são usinas a fio d'água. Não gera, inclusive é usina de fluxo. Não gera quando não tem água e não gera quando tem muita água também, porque Como ela não tem queda. Ela não tem queda, não tem reservatório. Então, pegam as coisas erradas para servir de exemplo. Realmente, ninguém ainda tem uma confirmação precisa científica do que o efeito climático vai causar em cima da quantidade de água que corre. Agora, que a variação vai ser mais aleatória, isso é verdade, isso está acontecendo, né? Porque se a gente não vê a construção de usinas hidrelétricas com reservatório, a gente vai precisar desse gás competitivo, é isso? A gente vai precisar de uma energia... Só uma coisinha mais sobre a hidrelétrica que foi colocado aí, que com o aumento das solares e eólicas, a hidrelétrica vai precisar parar de ser reserva para ser praticamente... operação diária de acompanhamento, de ajuda. Isso aí tem um problema muito sério para os ribeirinhos. Você provoca um fluxo de água no rio que o pessoal não vai aguentar, vai haver revolução. Então, não vai poder operar desse jeito, não. Não vai poder operar, não. Você que durante o dia fica sem gerar e na hora da rampa você vai e inunda o rio, você provoca uma onda no rio, você vai provocar um problema muito sério. Existe gente que vive no Rio, meu Deus do céu. Roberto, eu tenho uma opinião assim, de que a mudança climática, ela realmente deixou de ser conjuntural, né? Eu até ouvi isso num evento da PSR, que acho que o Mário Veiga comentou. É estrutural. Ela é estrutural. E a gente tem que estar atento a isso. Obviamente, a mudança, assim, a gente viu, por exemplo, em 2021, teve uma seca enorme, né? As vazões tiveram um impacto. E isso aí... E 3 anos depois voltou. E nós somos, sei lá, 70% hidráulico.
49% da matriz Ah, hoje é hidráulica. Megawatt, né? Isso, Capacidade instalada. Então, assim, nós temos que cuidar disso. Né? Eu sou da opinião que realmente a mudança climática vai ter um impacto aí no futuro, que é incerto, mas a gente tem que estar com um olhar bem atento. Volta essa questão do planejamento dinâmico e adaptativo. Cíclico, dinâmico e adaptativo. Aí, eu tenho até uma provocação em relação a isso, né? Porque o Roberto falou sobre o gás competitivo, né? Pegando um gancho de Thalita. Essa questão de a gente usar termoelétrica, isso estaria resolvido com uma captura de carbono, Thalita? Você diz aquela termoelétrica emissão zero? Isso, como é que funcionaria isso? Eu acho que ela ainda é uma... Diferente da bateria d'água, né? Que é dessas usinas reversíveis de acumulação, que eu acho que já estão sendo construídas na China. O próprio Armando falou que já tem lá nos Estados Unidos, né, Armando? A França também usa muito. Então, assim, diferente dessa tecnologia, eu acho que essa termoelétrica... Emissão zero, que, na verdade, mais é que, por exemplo, esse gás do pré-sal, você aproveita esse gás do pré-sal, usa ele para gerar na termoelétrica, ainda na plataforma, né? E gera, aí a saída dessa combustão vai ser o CO2 mais puro possível para você reinjetar e pegar mais petróleo. Então, eu acho que é uma tecnologia ainda muito... mas que está em P&D, está em... Mas voltando aos efeitos das mudanças climáticas, eu escrevi recentemente que só olhando os dados do ONS, da energia natural afluente e reservatórios, e num período pequeno, de 2000 para cá. Então, pegando 2000 a 2005, dividindo esse período de 25 anos, de 6 em 6 anos, de 2000 a 2005, mesmo incluindo o ano do racionamento, a energia natural afluente foi 93% da média de longo prazo. 2006 a 2011, os outros 6 anos, 98%, melhor ainda. Daí em diante, 2013 em diante, ela só caiu. O melhor ano desse período, de 13 até setembro de 24, foi pior do que a média de qualquer um outro período. Então, o efeito é grande. E, ao mesmo tempo, por causa desses efeitos de solar, eólica, os reservatórios, nessas horas da ponta, utilizam mais água para gerar aquela potência que precisa, né? Só queria complementar que essa afluência, assim, além do impacto da mudança climática, eu acho que de lá para cá a gente tem algo como, até o Armando falou no início, outros usos da água. Isso, retirada de água para irrigação. Então, esse é outro ponto. Quando eu queria, Edivaldo, que você colocasse um ponto interessante. O deplecionamento mensal do reservatório também tem batido recordes, isso? E quando tem 3 coisas. Uma, a Thalita falou, quando o ONS diz, nós dissemos que o reservatório do Sudeste, dia 1º de setembro, estava com 55%, é o que ele imagina, porque a Chesf, o dono da usina lá, não controla o uso do reservatório de Sobradinho, a não ser por ele mesmo, estão tirando outras águas. Bom, aí, primeiro, então, ao longo, é marcante o efeito da mudança climática nesse período mais curto. Então, para mim é um erro grave de planejamento da operação se continuar dizendo utilizando a média de longo prazo, porque não é mais estacionário. Entendeu? A média do período mais curto tem muito menos água do que a do período mais longo. Bom, então, o PM, o planejamento da operação do ONS mais recente, dizia, olha, o reservatório está 53% em 1º de setembro e vai reduzir 7,5 pontos percentuais até o fim de setembro. E a redução em agosto foi 5 pontos percentuais. Então, a taxa de redução está muito grande. Você está entrando muito menos água no reservatório e por causa de todos esses efeitos, você saindo muito mais. Então, é muito provável que, por exemplo, chegue em 30% no final de novembro, que é um número razoável. Antigamente, o 30% está ótimo. A gente trabalhava com aquela curva guia na minha época do Armando, era 10%, tá bom pra caramba. E aí eu queria... mais 30%, se não chover dezembro, janeiro, fevereiro, é um caos. Porque... E eu queria fazer a Thalita voltar a colocar o chapéu dela de EPE, porque ela estava falando dos usos múltiplos da água, e o Armando, por exemplo, quando ele começou a falar do hidrogênio, você tem a pegada hídrica do hidrogênio. Você, na verdade, se você produzir hidrogênio, você também tem um consumo de água. Data center também tem um consumo de água. Muito.
Ou seja, vai ficar cada vez mais complexo esse mundo. E a interdependência... E menos reservatório, né? Pois é. Pois é. Né? É isso. Né? Ou seja, É isso mesmo. a equação não tem solução. Não tem isso. Ah, Mas vamos ter que achar. vai ter que achar, é isso. Vamos achar. Mas vamos ter que encontrar, né? Vai conseguir? Suicídio coletivo, Edvaldo? Não, a gente consegue. Tem boas cabeças aí muito. pensando nisso tudo. Eu acho que uma hora eu vi que o governo recentemente está contratando um serviço, eu acho que atrasado, mas vamos incorporar as mudanças climáticas no modelo. Para mim isso já deveria ter sido feito. Espero que não seja só mais um modelo matemático, mais um parâmetro de aversão, que para mim isso envolve muito mais coisa. E ser explícito em que, olha, o problema já existe, então nós temos que resolver. Porque essas mudanças climáticas, na verdade, elas levarão a uma nova alocação de custos e riscos do setor. Porque, por exemplo, quando o sistema de transmissão foi concebido na década de 70, o sistema era hidrelétrico e com as linhas de transmissão da região sul e sudeste próximas ao centro de consumo. Hoje você tem as variáveis, você tem intermitência, você tem nordeste levando grandes quantidades de água pelo país inteiro. Tem transmissora que teve rajada de vento de 200 quilômetros lá no Madeira. Você teve uma linha pendurada no Rio Grande do Sul. A gente vai ter que discutir isso, essa alocação de custo, de risco. Como é que vocês enxergam isso? Porque isso vai ter que caber no bolso do consumidor. Se eu não me engano, a ANEEL, ela abriu, inclusive... Tomada subsídios uma tomada em abril. de subsídio. Exatamente por isso. Porque os ventos estão ficando mais fortes, a linha de transmissão tem que estar mais resiliente. Os equipamentos não foram desenhados para isso. Não foram desenhados para isso. Então... Eu gosto de soluções, essas boas, tomada de subsídio, mas teve soluções que o setor elétrico já adotou na década de 80, que eu acho até que era portaria da época do Armando, energia garantida por tempo determinado, energia garantida por substituição térmica. Se tem excesso de energia no Nordeste, não tem que estar toda hora construída transmissão para trazer essa energia. Tem que levar a carga para lá. Tem que levar a carga para lá, entendeu? Tem soluções mais baratas que ajudam e de alocação não só de recursos, como de rendas regionais, e tudo isso tem que ser levado. Isso sim eu acho que é um planejamento estatal, de longo prazo, é um papel do CNPE, de olhar as grandes coisas. Olha, nós estamos gastando muito de transmissão, então por que não... Nessa época, quando tinha excedente de geração em algum lugar, a tarifa era zero. Pode consumir por zero. É interruptível. O cara sabia que eu não vou ter essa energia por 1 ano, 2 anos, mas durante esse período eu sei o que tem. Então ele usava. Então isso é uma regra bem simples de se fazer. Evita vertimentos, gastos de transmissão. E não se pensa nisso, porque não tem subsídio para fazer isso, né? É o custo real. Né? A gente vai ter que ter um reforço da governança, é isso? Ou a gente precisa de uma nova governança? Porque o planejador precisa planejar, o operador precisa operar, todo mundo tem o seu papel. A gente tem que aperfeiçoar alguma coisa nisso? Eu ouvi um amigo meu, Edvaldo, falar outro dia, não foi no evento da... Qual foi o evento? Do Enase, eu acho. Foi no Enase. Foi um agora recente que você fez online. Sim. Electra. A gente precisa aprimorar a governança institucional. Eu acho que isso aí, essa conversa entre eles, né, esse bom relacionamento, para que a gente possa, com isso, ter melhores frutos aí do próprio governo. Tá? A gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria saber se vocês têm uma consideração final aqui. Palavra curta. Curta. Eu acho que o Brasil é enorme, totalmente interligado, muitas fontes renováveis. Eu acho que a gente tem que caminhar para uma matriz aí, buscar uma matriz 100% renovável. E eu acho que para esse atendimento à carga, a gente tem que se preocupar com 3 coisas. Né? Uma, atender a energia, atender a demanda máxima, a rampa, né? O jargão da rampa, e a flexibilidade que são exigidas por essas fontes. Então, eu diria assim, no cômputo geral, almejar uma matriz renovável, considerando essas 3 condições de atendimento aí importantes para o futuro. Armando, curto, tem uma mensagem? Não, eu acho que o futuro, em termos de... Eu acho que tem que ser energia limpa, não precisa ser renovável.
certo? Energia limpa, pode incluir, apesar de que alguém falou aí que hidrelétrica não é limpa, é limpa. Nuclear é limpa, certo? Ele não tem emissões. Nuclear e as renováveis, certo? O problema que eu acho que tem que se enfrentar é o problema de reserva. Não tem reserva e as hidrelétricas não podem servir de reserva. As hidrelétricas que existem hoje não são suficientes para servir de reserva. Então, tem que implantar o problema da reserva. E bateria não é a solução de reserva de longo prazo. Como eu disse, os Estados Unidos, mesmo o Departamento de Energia, está fazendo um estudo para financiar pesquisa para reserva de horas e de dias e de meses, que bateria é para, no máximo, 4 horas, é o que está escrito no site do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e eu concordo totalmente. Senão, não é viável. Você vai ter um edifício de bateria. Bateria, quando pega fogo, ninguém apaga, pega fogo em tudo. Já teve vários prédios aqui de estacionamento que foram abaixo por fogo num veículo. Então, tem que ver, eu acho que a reserva tem que incluir, e mais, no caso do setor elétrico, eu acho que o modelo tem que ser renovado. Não é um problema, como foi falado aí, o planejador planeja, o operador opera. Não. O governo não pode se meter nisso tudo. Tem que fazer um modelo em que o setor se organize para planejar, para operar de maneira funcional, e dentro de reservas e dentro de regras que o governo define, e que quem não seguiu aquela regra vai ser penalizado. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Iluministas, debatendo o setor energético e buscando trazer um pouco de clareza e simplicidade para um setor extremamente complexo. Agradeço imensamente a Thalita Porto e ao Armando Araújo pela participação, e o Edivaldo Santoni e a Juliana Melcop por terem enriquecido o debate. Não esqueçam de seguir o Iluministas nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que esse podcast é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado e até lá.